Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula para os módulos 4, professores Sandra e Luiz. Hoje o nosso tema vai ser História da Cultura Popular Brasileira, parte 1. A cultura brasileira é rica e diversa, o que se explica pela formação geográfica e histórica do país. Indígenas, africanos e portugueses contribuíram muito para essa construção. Vocês já devem ter visto isso nas outras aulas, né? Afinal de contas, o tema deste bimestre é cultura brasileira, ok? Então, a cultura brasileira ela vai ser formada aí por vários grupos humanos, né? O que vai dessa diversidade, essa multiplicidade cultural que nós temos no nosso Brasil, ok? Bom, são elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais, nacionais e locais. Né? Nós vamos ver algumas agora, ok? Então, a literatura, por exemplo, do cordel é um exemplo de elemento cultural genuinamente brasileiro. O cordel é brasileiro, uma invenção brasileira, ok? Faz parte aí do nosso patrimônio cultural, ok? Então, vamos ver os exemplos aí. Né? Então, um exemplo de uma festa, de uma atividade cultural da cultura nacional, né, é o carnaval. Né? O carnaval está presente em todo o território brasileiro. Okay? Então, esse é um exemplo nacional de cultura, né, que estaria presente em todo o território. Um exemplo das cavalhadas de Perenópolis, em Goiás, é um exemplo de cultura regional. Tá? Então, essas cavalhadas, elas existem, mas elas só existem em Goiás. Né? Então, faz parte da cultura regional de Goiás. Né? Um outro exemplo seria o Festival de Parintins, que acontece só no Amazonas. Ok? Então, um outro exemplo de cultura regional. Né? Então, como a gente está vendo, a cultura brasileira ela tem alguns aspectos nacionais, como o carnaval, por exemplo, né, mas ela vai ter também aspectos regionais, como a gente está vendo agora. Tá? Então a gente pegou pelo menos dois exemplos aí para exemplificar essas culturas, né, diversas no Brasil e regionais também. Tá bom? A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação e chamamos isso de sincretismo religioso, que reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. Então, uma das características no Brasil é esse sincretismo religioso, essa mistura, né? A coexistência de vários símbolos de uma religião que existem em outra. Né? Então, essa junção, né? Esse juntamento, essa formação sincrética religiosa é uma das características da cultura brasileira, né? Se a gente for pensar a religião como cultura também. Como é que nasce a cultura brasileira? Né? Vocês já devem ter, a gente já viu isso nas aulas de geografia, então só para retomar, né, os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira vão remontar os povos indígenas. Ok? Eles já habitavam o território do nosso país antes de 1500, né? São donos de uma cultura extensa, mantinham as suas crenças e praticavam os seus elementos culturais aliados ao modo de vida simples e em contato com a natureza. Então, essas populações indígenas já estavam bem antes da chegada dos europeus, tá certo? Bem antes do que vai ser chamado de Brasil, e eles vão contribuir significativamente aí para a formação da nossa cultura. Ok? Bom, com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia vai ser introduzida à força nos povos indígenas. Um exemplo disso são as missões da Companhia de Jesus. Né? Então, os jesuítas vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios e, ao mesmo tempo, de aculturá-los. O que é a aculturação? É tirar a cultura deles e introduzir uma nova cultura. Ok? Então, os europeus, os portugueses no caso, né, e as missões jesuíticas tinham essa função em particular, né, vinham aculturar essas populações indígenas, trazendo essa cultura europeia, né, e que vai, é claro, se num primeiro momento, sim, né, ela vai ser imposta, né, mas os indígenas também vão resistir. Como é que eles resistem isso?
mantendo parte da sua cultura, né, como força de resistência. Ok? Bom, lá por volta do século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer negros africanos à força para o Brasil, como escravos. Esses escravizados trouxeram consigo elementos da sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matrizes africanas e a sua culinária e seus instrumentos musicais. Então, esses escravos negros trazidos à força ao Brasil trazem consigo, tá certo? Né, na sua resistência, né, também aspectos da sua cultura que eles vão trazer da África e vão influenciar significativamente a cultura brasileira. No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório, composto por trabalhadores que vieram para as lavouras de café. Eram principalmente italianos, mas também vieram espanhóis, né, que vieram para substituir a mão de obra negra escrava, pois lá, né, no final do 19 nós já vamos ter o fim da abolição da escravatura. Então, antes que a escravidão terminasse, as nossas elites brasileiras começam a trazer esses europeus, né, para substituir a mão de obra escrava, que já não podia mais entrar no Brasil. Okay? Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses, alemães e os judeus buscaram refúgio em terras brasileiras. Okay? Então, o Brasil aí do século XIX e XX vai ter grandes massas migratórias vindo de outras regiões, não só europeias, mas asiáticas, como os japoneses, os sírios libaneses, entre outros grupos, né, que vão ser menos significativos, mas que também vão influenciar na cultura brasileira. Na fotografia que vocês estão vendo aí o bairro da Liberdade, né, como um exemplo aí, né, dessa influência oriental, né, na cidade de São Paulo. Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse plural e diversificado. Mas isso a gente vai ver, né, na próxima aula. Okay? Essa diversificação geográfica que também, como a gente viu, vão dar as culturas regionais. Tá bem? Então vamos às atividades de hoje? Então, a primeira pergunta é: são variadas as culturas humanas e deve-se à diversidade da história humana e dos processos de transformação social. Tá certo ou tá errada essa afirmação? Né? Nós temos há uma variedade de culturas humanas, elas se transformam, né? Esses processos eles vão se transformando socialmente falando, né? E aí você vai tentar justificar aí. Ok? O exemplo é do Brasil, né, que você pode citar aí como exemplo, né, dessa diversificação cultural. Questão número 2. Não é possível coexistir diversos padrões culturais dentro de um mesmo território. Essa é fácil, né? Só pensar no Brasil. E por fim, a ocupação do território brasileiro foi marcada pela introdução de diferentes grupos étnicos, favorecendo consideravelmente a construção de uma cultura homogênea e uma sociedade sem desigualdades sociais. Está certa essa afirmação ou está errada? Né? Você vai justificar aí. Então, atento à questão da hegemonia. O que é uma cultura hegemônica? Né? Dá uma procuradinha aí, né, para você tentar responder essa daí. Né? E também a questão das desigualdades sociais. Nós já tínhamos visto em outras aulas. O Brasil tem desigualdades sociais ou não? Né? Então vocês vão responder aí, tá bom? Bons estudos a todos.